Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais esse encontro, né, da Semana de Engenharia. Estamos entrando desde segunda-feira, estamos com um ritmo bastante interessante de palestras em todos os, bem generalistas, que englobam bastante a questão integradora entre os cursos, né? E hoje nós vamos ter a palestra do André e do Tiago, uma palestra sobre ferrovias. Deixa eu abrir aqui, vamos ler o título da palestra. É sobre o estudo de viabilidade técnico, econômico, ambiental, jurídica da ferrovia Nova Ferroeste. É uma visão integrada entre engenharia civil, produção e inovação. O André e o Tiago prepararam uma apresentação que eu acho que eles, inclusive, já podem colocar na tela, né? E qualquer pergunta que vocês quiserem realizar, eu vou mediar essa pergunta. Bom, para quem não me conhece, possivelmente vários alunos não me conhecem, eu sou o professor Paulo Altman, sou professor do curso de Engenharia da Produção e ensino a disciplina de Logística e Cadeia de Suprimentos. Eu sou titular da cadeira lá de Logística e Suprimentos. Quem é lá de produção tem que passar por mim em Logística e Suprimentos. Espero que a gente tenha uma audiência grande dos nossos alunos, porque eu fiz uma divulgação intensa lá nas minhas salas, e espero que vocês estejam todos aí. Já reconheci alguns nomes aí na lista de participantes. Mas sejam todos bem-vindos, temos alunos de todas as engenharias da nossa escola, e eu gostaria só de relembrá-los do seguinte: as perguntas serão mediadas por mim e estarão aqui no ícone Q&A, deve ser Question and Answers, né? Perguntas e respostas, do lado do ícone do chat, tá? Fica entre o ícone, pelo menos para mim, parece entre o ícone participantes e chats. Vocês encontram esse ícone Q e A, né? E eu tenho a visualização das perguntas de vocês através desse ícone aí, desse canal aí, e aí a gente vai condensando essas perguntas e, ao longo da palestra, nós vamos conversando com o André e o Tiago sobre os questionamentos de vocês. Combinado? Então, André, Tiago, por favor, fiquem à vontade e boa palestra a todos. André, tá mudo seu microfone. Obrigado, professor. Boa tarde, pessoal. Tá me ouvindo bem, Thiago? Tô sim. Tô ouvindo bem. Bom dia, pessoal. Ou melhor, boa tarde, né, pessoal? Boa tarde. Nossa ideia aqui foi trazer um tema que mostra um pouco da integração dos conceitos de engenharia de produção, engenharia civil, e como que a gente tem buscado inovação dentro da nossa empresa para solucionar problemas e desafios desafios grandes. Vamos voltar um pouquinho. Como a gente tem que usar essa tecnologia para solucionar problemas e desafios que parecem transponíveis, tá? Então, falando um pouquinho aqui sobre a gente, me apresentar, eu sou diretor da TPF de Engenharia, diretor da unidade de São Paulo. Eu sou engenheiro de produção formado pelo Mackenzie, em 2008, terceira turma da engenharia de produção do Mackenzie. Fiz uma especialização em administração financeira e controladoria, logo depois que eu saí da faculdade. E depois de alguns anos, como eu comecei a trabalhar no mercado de consultoria de engenharia muito cedo, achei que precisei complementar minha formação e fiz engenharia civil também na Universidade de Morumbi, me formando em 2015. Então, gosto muito dessa visão de como trazer os conceitos da engenharia de produção dentro do mercado da engenharia civil, do planejamento de projetos, elaboração de projetos. Tanto é que esse também é o foco da nossa palestra. Vou te apresentar, Thiago. Sim. André, antes de mais nada, para vocês, professor, a tela tá boa, que para mim tá um pouco embaçada aqui, a tela de apresentação. Eu não sei se é a internet, se é a minha internet. Vocês estão vendo bem a tela? A tela, para mim, está um pouco embaçada também. Tá um pouco, né? Deixa eu mudar uma coisa, eu tinha feito uma opção de compartilhamento. Deixa eu ver uma. Uhum.
Melhorou? Peraí que tá bem. Pronto. Agora sim. Agora tá Pronto. perfeito. Então vamos lá. Eu tinha Boa colocado tarde, a opção de pessoal. otimizar para vídeo. Ah, Não entendi. otimizei. Tranquilo. Tchau, Boa tchau. tarde, pessoal. Meu nome é Tiago Dantas. Eu sou coordenador de projetos, trabalho na TPF Engenharia há 11 anos e minha formação começa como técnico em edificações. Passei um tempo sendo laboratorista de solo e concreto, me formei em engenharia civil e desde então trabalho em projetos de infraestrutura na TPF e hoje tenho essa especialização em BIM, seguindo esse novo conceito para projetos de infraestrutura, quer dizer, não mais fazer a documentação do projeto, mas fazer o projeto seguindo esse conceito BIM. Pode seguir, André. Eu acho que Estou tendo um problema na minha internet. Se travar, eu vou ter que mudar de sala. Tá. tá. Eu estou te ouvindo bem, Bom, tá? deixa eu começar apresentando um pouquinho aqui sobre a TPF. Entendi. Travou a Não deu tela. problema. Você acha melhor compartilhar daqui a O apresentação? inteiro hoje resolveu dar. Pode ser, Tiago, por favor. Então, deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo minha tela bem? Sim, sim. Pronto. Pronto. Pode seguir, André. Bom, a TPF Engenharia no Brasil, ela é parte de um grupo multinacional, o Grupo TPF SA, que tem sua sede em Bruxelas, na Bélgica. No mundo inteiro, nós somos mais de 4 mil colaboradores. No Brasil, estamos com um pouco mais de 500 agora. Um faturamento de R$ 1 bilhão no mundo, né? Operando com filiais em 40 países, operando em mais de 50 países. Tá? Pode passar aqui, tá? Thiago? Oi? Pode falar, eu estou Pode passar a ouvindo. tela. Não, passa a tela, por favor. Ah, ok. Bom, aqui, países que a gente tem operação no mundo, e também separando um pouco aqui no Brasil, nossas sedes, nossas unidades de negócio, em Recife, Fortaleza e São Paulo. Né? A gente tem outros escritórios, como aqui para a unidade de São Paulo, nós temos escritório em Belo Horizonte, em Curitiba, e eu fico em São Paulo. Tiago está em Curitiba nesse momento, no escritório, por isso que, como eu estou de home office, você vai massa, e o Tiago está de massa. Pode passar, Tiago. Bom, a TPF possui a tripla certificação, ISO 9000 de Sistema de Gestão da Qualidade, ISO 14000 de Sistema de Gestão Ambiental e já ISO 45000 em substituição da OSHA 18000 na gestão, saúde e segurança ocupacional. As três normas formam um sistema de gestão integrado da TPF, sistema de gestão TPF. Nós somos uma empresa regida pelos valores da inovação, da excelência, da integridade e da confiança. Né? Então, a gente tem nossa visão é ser reconhecida como empresa de engenharia líder em inovação e qualidade. Né? Então, o que a gente vai trazer aqui, essa preocupação toda que a gente traz neste produto específico, a gente tenta refletir nele e quais são esses nossos valores. Bom, apresentando um pouco do mercado que a TPF atua, não sei se todos se conhecem a consultoria de engenharia. Eu, particularmente, com meus amigos que não fizeram engenharia, sempre tive muita dificuldade para mostrar, porque quando a gente fala em engenharia, o pessoal sempre assimila na hora a ideia de obra, de construção, né? E aí a gente mostra uma empresa de engenharia que faz muita coisa, mas não faz a construção, né? Então, dentro da engenharia construtiva, dentro da TPF, a gente entende aí quatro grandes serviços que a gente presta. A elaboração de projetos, a supervisão e a fiscalização de obras. Então, quando você vai fazer uma grande obra, você precisa fazer um projeto antes, né? Depois do projeto feito e a obra contratada, você precisa supervisionar e acompanhar aquela obra, ver se ela está com os níveis de qualidade desejado, como está o controle do cronograma, como está o controle do orçamento, como está o controle da qualidade do material empregado na obra, do serviço executado. Então, a gente atua nessa frente.
quando tem uma complexidade um pouco a mais, além das previsões de utilização, a gente vem no modelo de serviço do gerenciamento, onde a gente agrega algumas informações a mais. Então, por exemplo, a gente faz o gerenciamento do programa de distribuição do Tietê, né? Então, não é uma supervisão de obras, porque lá são 44 obras. Então, é um produto um pouco mais abrangente, com uma complexidade maior, com mais stakeholders. Então, a gente tem um gerenciamento de obras e programas. E a gente tem a consultoria propriamente dita, né? Consultoria muito similar à consultoria de negócios. Nosso cliente tem um problema, precisa encontrar uma solução e descobrir qual é a melhor maneira de implantar essa solução. Então, esses seriam os nossos produtos de consultoria. Esses 4 serviços a gente presta em diversas áreas da engenharia, diversos segmentos da engenharia. Edificações, desenvolvimento urbano, transportes, que é o caso que a gente vai apresentar hoje, saneamento, recursos hídricos, irrigação, meio ambiente, mineração e programas de investimento. Tá? Pode passar, Thiago, por favor. Aqui, então, trazendo alguns projetos marcantes da TPF nessas áreas, né? Na área de educação, a gente está fazendo projetos de edificações de interesse social aqui da Prefeitura de São Paulo, na Zona Sul de São Paulo, parte da Operação Água Urbana Água Espraiada. A gente está fazendo um gerenciamento de programa de melhoria na saúde no estado do Ceará, o ProEx+. São várias edificações, vários equipamentos públicos na área de saúde, onde a gente faz o gerenciamento desse programa. A gente tem um serviço de gerenciamento, monitoramento, né, que é o Centro de Controle Operacional, do serviço de limpeza do município do Recife, né, onde a gente faz toda a gestão desse serviço de zeladoria. Dentro da área de recursos hídricos, a gente fez o projeto de supervisão de alguns canais e alguns segmentos da transposição do Rio São Francisco. Na área de transportes, além do projeto que a gente está apresentando agora, a gente também está começando um outro projeto também em Curitiba, no IPUC, que é um projeto de ampliação da capacidade de uma das linhas do BRT, né, do Bus Rapid Transit, de Curitiba, um dos casos mais emblemáticos e famosos aí que a gente tem de sucesso de um BRT. E o nosso hoje grande contrato, o gerenciamento do programa de poluição da fase 3 e 4 da poluição do Tietê. Então, são mais de 40 obras sendo executadas simultaneamente. Por fim, na área de mineração, a gente tem atuado bastante também, a gente tem algumas palestras, inclusive, na área também de engenharia, na Semana de Engenharia do Mackenzie, onde a gente tem feito, entre outros serviços, engenharia de registros de estruturas de barragem de mineração. Ou seja, a nossa equipe é aquela que é guardiã, digamos assim, de todos os registros daquela estrutura, aquela que tem em mente o histórico de vida dessa estrutura e faz todo o monitoramento e acompanhamento mensal e a declaração de condição de estabilidade e as inspeções de auditoria mensais nessa estrutura. Então, mostrando aqui um pouco do espectro de distintos serviços que a gente atua. Pode passar, Thiago. Nesse caso específico, a gente vai falar do que a gente acaba chamando de EVTEAJ, né? Que a gente acaba não falando o nome inteiro, mas o nome bonito é Estudo de Viabilidade Técnico, Econômico, Ambiental e Jurídico, né? A gente da Ferroeste, que é uma ferrovia que cruza o Paraná para ajudar na exportação e escoamento da produção de soja, principalmente, até de Mato Grosso até o Porto de Paranaguá. Então, aqui a gente tem um mapa mostrando que é uma ferrovia de 1.370 quilômetros, que agora já são 1.308, por algumas otimizações de traçado, que ela sai ali desde a região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, cruza o sul do Mato Grosso em direção ao Paraná, atravessa o Paraná na divisa, ali na divisa entre Brasil e Paraguai, em Guaíra, cruza todo o estado do Paraná até chegar no Porto de Paranaguá. Ou seja, o Thiago vai mostrar depois a importância dessa ferrovia para o agronegócio brasileiro. Tá? E, além disso, tem um ramal que vai ali de Foz do Iguaçu até Cascavel. Mas, para quem não conhece, né, o que é um estudo de viabilidade técnica? Né? Então, o nome é descobrir se um projeto é viável. Né? Às vezes, na produção, a gente faz um plano de negócio, vamos fazer um plano de negócio de uma franquia, né? Estou aqui simplificando ao máximo, mas você abrir uma franquia de um McDonald's, você primeiro vê se é viável abrir, né? Quanto você prevê vender de lanche, com o preço que você vai fazer, com o custo que você vai ter, se é viável você fazer investimento ou não. Né? Obviamente, essa é uma simplificação bem grande, mas aqui no nosso caso é parecido. A gente tem uma demanda para o uso de escoamento de carga. Né? Essa demanda, para correr sobre trilhos, ela paga uma tarifa. Então, eu consigo estimar qualquer receita que a gente vai ter com essa ferrovia.
Tá, mas essa ferrovia não está pronta ainda, ela tem só um segmento, a gente precisa construir os 1.300, boa parte dos 1.300 quilômetros. Quanto vai custar fazer esse investimento? Né? Levantar o que a gente chama de CAPEX, o custo de investimento. Né? Bom, vai custar tanto ao longo de tantos anos. Tá, mas não vai só ter custo. Depois que começar a operar essa ferrovia, eu tenho um custo de operação, né? Eu tenho o custo de manutenção da ferrovia, eu tenho o custo dos funcionários que vão trabalhar nessa ferrovia, eu tenho o custo da manutenção das locomotivas, manutenção dos vagões, a depreciação dos vagões, ou seja, eu tenho todo o custo de operação que a gente chama de OPEX, né? Quando a gente junta isso numa equação, uma modelagem matemática financeira, né? Eu tenho a receita, eu tenho o investimento inicial e eu tenho o custo mensal de operação. E a gente faz um fluxo de caixa, né? E aí você vai ver, bom, se no final das contas, o que eu arrecado com essa ferrovia é menos do que eu gastei para construí-la e operar, o estudo é de inviabilidade, né? Mostrou que o estudo é inviável. O que a gente tem que mostrar, aqui no caso, se ele é viável ou não, e justifica, sendo viável, e ele é, né? Ele vai ao leilão onde o investidor vai poder arrematar esse ativo e explorá-lo por alguns anos no modelo de concessão ou no modelo a ser definido pelo próprio estudo, pelo estudo jurídico também. Porque a gente tem que ver a viabilidade jurídica, qual é o melhor modelo de passar esse ativo para a iniciativa privada. E aí tem uma outra parte que a gente acabou colocando aqui, que é o ambiental, que é o mais importante. Não adianta ele ser viável economicamente, não adianta ele ser viável juridicamente, mas ele cruzar uma área de proteção ambiental, uma aldeia indígena, uma área quilombola, não vai funcionar, né? Vai ter um custo de remediação ambiental que pode ser mais caro do que o próprio custo de construção. Então, por isso que o IOA é uma parte muito importante, né? Então, aqui esse resumo que eu trouxe foi para explicar mais ou menos o que é um EVTE, e a gente tem também a definição do DENIT, que eu passo a ler agora, que é o conjunto de estudos desenvolvidos para avaliação dos benefícios diretos e indiretos, que eu falei da receita direta, mas tem as receitas agregadas, as receitas acessórias, né? Decorrentes do investimento em implantação de novas estruturas de transporte ou melhoramento da existente. Lembrando que esse daqui é uma definição do DENIT. Poderia ter um EVTE não somente de transporte, poderia ter um EVTE de investimento numa PPP de saneamento básico, por exemplo, né? E essa avaliação apura os índices de viabilidade, verificando se o benefício estimado justifica o custo do projeto de execução de obra, né? Talvez se não trouxer benefício, não tem por que fazer a construção. Então, só para a gente colocar todo mundo a par do que é um EVTE-J, né? Pode passar, Thiago. Esse é um trabalho não desenvolvido apenas pela TPI Engenharia, é um consórcio, né? É um consórcio de 3 empresas. Como foi uma licitação internacional, compõe esse consórcio a TPF Engenharia Getin Serviços, que é outra empresa do grupo TPF, mas sediada em Madrid, na Espanha. E é, dentro do grupo TPF, a maior especialista em transporte sobre trilhos dentro do nosso grupo, tendo projetado mais de 9.000 quilômetros de ferrovia na Espanha e de quem a gente faz uma certa transferência de tecnologia aqui do nosso projeto. E, além disso, tem outra empresa parceira, também um grupo internacional, com sede na Espanha, mas com operação no Brasil, que é a Sener Cetepla Tecnometal. Pode passar, por favor. Bom, aí a gente entra na primeira perna do que a gente se propõe a apresentar aqui na nossa palestra, né? Essa daqui é que a gente julga que tem uma interface muito grande com os aprendizados da engenharia de produção. Tem muito no planejamento. A gente vê muito assim a questão na faculdade do planejamento de uma fábrica, né? Do índice de produtividade de uma fábrica, mas o quão é difícil você trazer esse conceito para projeto, para você tirar da fábrica onde você tem ali certinho. Mas máquina tem uma eficiência de tanto, uma eficácia de tanto, mas uma pessoa, né? Bom, a gente não vai chegar perto de uma máquina, né? Não dá para levar em consideração o dia que a pessoa teve uma briga em casa, o dia que a pessoa, o time de futebol ganhou no domingo, na segunda ela está de ressaca e não produziu tanto, o dia que ela perdeu o jogo e também não está produzindo tanto, está de cabeça quente, mas a gente tenta chegar perto, o mais perto possível disso, né? E a gente usa também algum arcabouço, né? Teórico para mudar a nossa maneira de executar isso, né? Então, basicamente, a gente parte de alguns princípios. O primeiro princípio é a ISO 9000, né? Que não é só para a gestão da empresa, mas sim para a gestão de atividade, gestão de projetos como um todo. Então, o nosso sistema de gestão da produção é muito baseado na ISO 9000 e no PMBOK. E a gente acrescenta também algumas metodologias ágeis de desenvolvimento, como o Prince 2 e o Scrum.
Tá? Então, esses são os pilares referenciais que a TPF usa dentro do ciclo PDCA, né? Planejamento, execução, monitoramento e controle. As áreas de conhecimento do Temboca, a gente leva em consideração todas quando a gente começa o planejamento de um contrato, né? Neste caso específico, como eram 1.370 quilômetros de projeto em somente um ano, um estudo ambiental, você tem que fazer campanhas de flora e de fauna no verão e no inverno. Se você atrasa, você perde uma dessas campanhas. Então, a gente viu que as áreas de conhecimento que a gente tem que mais estressar nessa parte é o cronograma, o gerenciamento de risco e o gerenciamento das partes interessadas. Isso daqui também está falando de 2 governos estaduais, um governo federal, várias associações da agroindústria interessadas ou não interessadas no projeto. Também a gestão do stakeholder, a gestão de partes interessadas é muito forte, muito presente nesse contrato. Pode passar, Thiago. Por conta disso, por conta do cronograma ser um tanto quanto desafiador, né, que a gente busca um híbrido de planejamento na metodologia tradicional, aquela mais convencional, da cascata, né, chamado waterfall. Quando a gente olha um gráfico, um project, né, um diagrama gigante, parece aquela cascata, você vai seguindo de uma, cai para outra, vai seguindo de uma, cai para outra, e uma metodologia ágil, né? Esse gráfico aqui foi retirado de um curso, como inovar e liderar seu negócio para o futuro, do IES, né? E ele é um gráfico mais voltado para a indústria da criação de software, mas ele é totalmente adaptável ao que a gente está falando aqui, né? Então, ele faz uma comparação da metodologia Agile com uma Waterfall, com uma metodologia em cascata, né? Então, a curva azul é o que deveria ser uma metodologia tradicional, uma metodologia em cascata, né? A gente tem um contrato para entregar em 9 meses, a gente passa 7 executando, quando a gente chega no 7, a gente começa a fazer entregas para o cliente. E aí tem ali no eixo Y um percentual de teste do cliente, né? O cliente vai lá, testa um pouco, a gente entrega mais uma parte, testa de novo, entrega mais uma parte, e você alcança o 100% de entrega e teste do seu produto. Só que isso não acontece, né, na prática. Aí a gente tem a curva vermelha. E na prática acontece, quando você chega um pouco antes da sua entrega, que estava prevista no 7º mês, o cliente começa a pressionar, fala, cadê? Eu não vi ainda. Cadê? Eu quero ver, né? Aí você antecipa a sua entrega ali, ó, do 7º para o 6º mês. Aí você antecipa a entrega, o cliente começa a testar e você começa a descobrir que tem coisas que você executou que não era o que o cliente esperava, né? Você começou a executar, o cliente não esperava, fez você mudar, tem um retrabalho. Isso, com certeza, vai acarretar um atraso de entrega muito grande, né? Então, por isso que você vê ali que, na prática, o waterfall acaba chegando um atraso de 2 meses, nesse caso hipotético, né? E qual que é o que a metodologia ágil traz aqui? Não vou esperar a entrega final. Nosso produto tem vários entregáveis, né? Eu não vou esperar a data final para entregar para o cliente, para ele testar, para ele ver. Eu vou ter reuniões, sprints mensais, quinzenais com ele e mostrar, à medida que eu desenvolvo, ele vê. Eu desenvolvo, ele analisa. Quando a gente faz a entrega final, o nosso produto está praticamente aprovado, né? O cliente tem um prazo de 15 dias para aprovar, ele aprova em 2. Por quê? Porque, na verdade, não é que ele não aprovou o produto, ele passou o tempo inteiro de desenvolvimento aprovando o produto, né? Foram criados comitês, como no EVT a gente tem o E de Engenharia, o A de Ambiental, o J de Jurídica, o E, na verdade, Econômica, o T de Técnica de Engenharia. A gente fez ali 4 grupos de trabalho, cada grupo de trabalho na sua caixinha, fazendo e aprovando, né? Então, essa é a principal vantagem que a gente viu em trazer metodologias ágeis. Óbvio, a gente vai mostrar aqui para frente, a gente trabalha com as duas, a gente trabalha uma híbrida, a gente não acha que a cascata não serve para nada. Não, serve bastante, né? Então, a gente propõe um modelo híbrido. A principal vantagem é que a gente reduz aí o trabalho a ser executado, né? Acabou passando, mas enfim. Aqui, dentro desse arcabouço conceitual e do que a gente decidiu a livre, a TPF, inclusive, está fazendo uma parceria aí com a engenharia de produção do Mackenzie para desenvolver ainda mais o que a gente chama da nossa engenharia de produção de projeto, ou seja, a nossa fábrica de projeto, trazer os conceitos da engenharia de produção para perto da engenharia civil, tá? Então, quando a gente vai executar um produto, a primeira coisa que a gente faz é o plano de qualidade do produto, né? Para quem está na engenharia de produção vai lembrar da metodologia Toyota, né? Quanto mais tempo eu gasto planejando, menos tempo eu gasto executando, né? Então, aquela questão de que uma montadora americana lança um carro a cada 2 anos, e as montadoras japonesas levam 5, 7, 8 anos para lançar um carro novo. Em compensação, a japonesa nunca tem um recall, né? Quer dizer, quando eu aprendi não tinha tido, depois a Toyota teve um, mas enfim.
A tese é que a gente gasta esse tempo, a gente investe esse tempo no planejamento. Tá? Então, a gente tem as entradas, a gente faz o projeto do produto, né, o que é o produto, o plano de produção do produto, que é como eu vou fazer o produto. Né? E aí a gente define qual é o nosso fluxo de produção, né? Se fosse uma fábrica, qual seria aquele fluxo dentro da fábrica de material, mas aqui é o fluxo de serviço. A gente define qual que é a célula de produção, ou seja, quais são as melhores equipes, quais são as melhores pessoas, não as melhores, mas as mais aderentes a este desafio, né? Mostrando todas as áreas que a TPF atua, você tem pessoas especialistas em diversas áreas. E, às vezes, é interessante você juntar essas pessoas de outras áreas também para trazer uma visão de fora. A gente define quais são as tecnologias de desenho, as tecnologias que são empregadas, e como que a gente vai fazer a gestão de documentos. Tendo isso, a gente também faz o nosso plano de controle da qualidade. Não adianta ter um plano de controle da qualidade engessado para todos os produtos. Não, a gente tem uma matriz de lançamento de controle da qualidade, mas cada produto tem o seu. Por quê? Porque cada produto tem seus riscos distintos. Né? Então, o plano de controle da qualidade tem que também estar aderente com os riscos que a gente identificou para aquele produto específico. Né? Pode passar, Thiago. Bom, aí, falando um pouco de como que a gente planeja, a gente entra neste contrato especificamente. Né? Este contrato, que a gente chama de produto, esse produto ele tinha 4 fases. A fase de relatório de programação, que é justamente esse produto é interessante, que remunera esse planejamento que a gente está falando. Na fase 1, justamente fazer a programação do que a gente vai fazer ao longo dos 12 meses. Os estudos preliminares de engenharia, onde você traça algumas hipóteses, você faz alguns insights para definir se essas hipóteses estão corretas ou não. Com a resposta das hipóteses, você entra nos estudos na fase 3, de estudos definitivos de engenharia. Né? E, por fim, depois que você tem todos os estudos definitivos de engenharia, não, de toda a disciplina, desculpa, né? E quando você tem isso tudo aprovado, você consolida isso num grande caderno do EVTF, né? Aquele caderno que vai para os interessados no leilão consultar o projeto. Dentro dessas 4 fases, a gente tem ali alguns grupos de trabalho. O estudo de demanda, o estudo de traçado preliminar, o estudo ambiental, o estudo de engenharia, o estudo operacional, o estudo jurídico, a avaliação financeira e quais são os riscos, e o estudo socioeconômico e externalidades. É coisa pra caramba, né? Então, a gente acabou focando aqui, a gente está mostrando esse relatório de programação, a parte de planejamento, e depois o Thiago vai mostrar um pouco do estudo de traçado preliminar e dos estudos de engenharia. Tá? A gente vai acabar deixando um pouquinho de lado o ambiental e o operacional, porque não daria para a gente apresentar tudo isso na nossa palestra. Pode passar, Thiago. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o nosso cronograma, né? Ou seja, ter uma previsão factível do planejamento, ver quais são os riscos, quais podem ser os gargalos, como que a gente mitiga esses riscos, como que a gente elimina esses gargalos. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai começar um projeto é desenvolver a EAP, né? A estrutura analítica desse projeto. Para isso, a gente usa o que tem aí disponível, né? Faz análise crítica de documento que vai ajudar a definir o escopo. Qual é o principal documento no contrato desse? É o termo de referência. O termo de referência é onde está escrito o que o cliente quer, né? O que o cliente espera do produto final. Mas, além disso, existem normas, existem legislações, existem N documentos que servem e devem balizar e devem limitar o nosso trabalho. Um deles, que a gente vê, é que a própria Valec, que é a companhia estatal de ferrovia, a gente montou a nossa estrutura analítica do projeto e o nosso dicionário da EAP, tá? Fazendo análise de pacotes de trabalho, cada pacote estivesse aderente ao que se precisa, tanto quanto ao escopo quanto aos requisitos. Pode passar, Thiago. Então, nisso a gente chega aqui numa EAP um tanto quanto grande, né? Não dá nem para ver aqui, a nossa ideia não era que ela conseguisse estar visível na tela, né? A gente sabe que não dá dando para ler, só para ver o tamanho. E essa EAP a gente dividiu ela em três grandes partes, né? A parte de gestão interna do produto, que é relacionamento com o cliente, controle da qualidade, controle de aquisições, responsabilidade técnica. São as atividades internas que o gerente do contrato tem que saber, que ele tem que lembrar que ele tem que fazer ali mensalmente, uma periodicidade definida neste momento, né? Em azul, ali nessa caixinha azul, o desenvolvimento do produto mesmo, a gestão do escopo do produto. E depois, ali à direita, uma caixinha verde, que é a separação das entregas, né? Mostrar que os entregáveis. Então, a gente tem ali, se não me engano, não vou contar agora, mas se não me engano, são 14 entregáveis desse produto, tamanho, a multidisciplinaridade dele, né? Quando a gente destrincha essa EAP, a gente usou, pode passar, né? A gente mostrou as fases, a gente mostrou os grupos de trabalho e a gente mostrou os pacotes de trabalho. Mas aí, se a gente fosse, né, com as atividades,
Só que, por exemplo, tem uma atividade ali dentro da fase de estudo preliminar, que é a metodologia análise multicritério. Essa atividade tem inúmeras tarefas, a identificação das variáveis, níveis de importância, especialização de dados. A gente não chegou na EAP, né, na metodologia cascata, a gente não chegou ao nível das tarefas. Né? No nível das tarefas, no dia a dia das tarefas, o macro gerenciamento, a gente acaba usando a cascata. No micro gerenciamento, a gente acaba usando outras ferramentas para gerenciar essas atividades, essas tarefas da semana, né? Como, por exemplo, o Planner. O Trello a gente não usa, mas o Planner, para quem não conhece, é muito parecido com o Trello. Tá? Que é justamente como que a gente vai gerenciar essas centenas de atividades com qualidade e eficiência e lembrar, né? Se a gente não faz esse planejamento, arrisca chegar lá no final e você ter esquecido de alguma coisa. Né? Afinal de contas, são centenas de atividades. Pode passar, Thiago. Por favor. Bom, então está aqui um pouco de como que a gente estruturou, né? O que eu falei anteriormente: fases, grupo de trabalho, pacote de trabalho e atividade. Né? 4 fases, 10 pacotes, 10 grupos de trabalho, 81 pacotes de trabalho, dezenas de atividades e centenas de tarefas. Né? Com isso, a gente consegue ter uma rastreabilidade, a gente consegue definir as atividades predecessoras e antecessoras e posteriores, né? A relacionamento entre elas, entender o caminho crítico do nosso projeto. Então, como a gente falou, a gente usa a metodologia ágil, né? A gente não abandona também a metodologia tradicional, que é da onde a gente tem essas informações. Tá? E a gente fez a estruturação, e para estruturar a gente trouxe algumas ferramentas de inovação, algumas ferramentas que a gente buscou para como fazer a gestão. Uma coisa é a gente entregar o nosso relatório de programação. Para o cliente, o relatório de programação poderia ser um livro impresso de 100 páginas, que seria a EAP, né, mais o dicionário dela. Mas, poxa, não adianta fazer uma programação que é um livro impresso e eu não consigo acompanhar. Né? Para isso, a gente escolheu 2 ferramentas. Pode passar, tá? A primeira ferramenta é muito parecida com o Project, só que ela chama Smart Sheet, né? Ela não é da Microsoft. E por que a gente usa? Porque a gente entende que nessa fase, aliás, esse projeto foi todo desenvolvido na pandemia, né? Ele já começou já em home office, parte da nossa equipe em Curitiba, parte da equipe em Fortaleza, parte da equipe em Recife. Então, essa ferramenta a gente julga ela mais colaborativa. Ela é online, né? Não precisa ter uma licença, todo mundo consegue acessar, e a gente consegue, assim como o Project, mas de uma maneira mais interativa, definir para cada atividade quem são os responsáveis dessa atividade. Né? E esses responsáveis, diariamente, tem que entrar, né? Eles recebem um lembrete, onde ele vê só a atividade dele, e ele tem que clicar nesse lembrete e colocar: olha, meu avanço nesse produto é de 70%, meu avanço nesse produto é de 90%. Óbvio, isso depois, quando a gente vai falar com isso, o avanço de cada atividade é agrupado no avanço de cada programa. O avanço dos programas tem um peso que vai definir qual é o avanço do grupo de trabalho, e o avanço de cada grupo de trabalho tem um peso que vai definir o avanço da fase. E o avanço da fase vai definir o projeto. Então, com isso, a gente consegue saber, assim, desde a microinformação colocada ali pelo colaborador, né, que está trabalhando, a gente consegue chegar no nível do projeto. Né? E aí, como que a gente mostra isso para o cliente? Passa mais um, Thiago, a gente fez uma integração, né, desse ambiente do Smart Sheet do Power BI da Microsoft. O Smart Sheet acaba funcionando como um grande banco de dados. Né? Só que a melhor maneira de você ver, praticar e ler uma informação de uma maneira mais visual, menos marcante, é você ter um BI, um dashboard que te mostra essas informações. Né? E qual que é a vantagem disso? Uma transparência enorme. Você imagina, né? Um projeto dessa envergadura, um projeto dessa importância, tem, como a gente falou, gestão de stakeholder, tem um monte de stakeholder interessados. Um deles é o próprio governador. Vai chegar um dia e perguntar: poxa, como está o projeto? Ele entra no BI e ele sabe. Hoje está com 2% de atraso. Hoje está 2% avançado. Né? Então, essa ferramenta foi muito importante para a gente ter essa transparência. E também, porque dentro da metodologia ágil, que a gente falou de ter aquela entrega semanal, falhar rápido ou vencer rápido, não esperar a aprovação do cliente, a gente também criou ali o que se chamou de um grupo de gestão, né? Com os principais líderes de cada parte, mensalmente. E esse grupo de gestão discute exatamente em cima da próxima tela que a gente vai mostrar, que é o BI desse projeto, né? O dashboard desse projeto. Pode passar, Thiago, por favor. Então, está ali. Né? Quero saber como está a tela da direita acima. Né? Quero saber como está o projeto. Esse aqui é um print de 3 de março. Né? Esse projeto, naquele dia, estava planejado
está com 50% de avanço e tinha 51%. Você falou assim, nossa, tá bom, né? Tá adiantado, né? Mas por que está adiantado? Bom, fase 1 terminou, fase 2 terminou, a fase 3 era para estar 33% executado, mas já conseguiu avançar 38%. Você falou, nossa, o projeto está ótimo, não tem problema nenhum, né? Aí, como é um BI, você fica na fase 3, vamos ver o que compõe a fase 3. Bom, a fase 3 tem vários grupos de trabalho. Aí a gente consegue enxergar um problema. A gente vê ali que, por exemplo, o grupo 4, que é estudo ambiental, já está pronto, 100% entregue. O grupo 5, que é estudo de engenharia, está adiantado. Era para estar 13%, está 26%. Nossa, está bem adiantado. Só que aí a gente chega no estudo operacional e vê, bom, o estudo operacional era para estar com 30, está com 26. Não dá para ver direito aqui, mas vamos supor, né? Então, a gente consegue descer no detalhe, né? E aí, nessa reunião ou com o stakeholder, a gente consegue falar assim, poxa, mas por que está atrasado? Por que esse atraso não está impactando no projeto inteiro? Provavelmente porque o grupo 4 não está no caminho crítico do projeto, né? Eu tenho um atraso ali, mas quando eu não estou no caminho crítico, é aquele que você tem uma certa latência, né? Uma certa liberdade de jogar essa atividade no tempo. Se você atrasá-la, né? Então, voltando a dizer, a gente tem aquela abordagem tradicional também de ver o caminho crítico. Se o atraso está no caminho crítico, pô, peraí, está tendo todas as luzes amarelas, vermelhas, vamos fazer um plano de ataque para levar esse caminho crítico. O que a gente tem que ter em mente é que pode ter um atraso na atividade, mas o dia final do projeto tem que ser respeitado. Por quê? Porque ele vai a leilão, né? O Thiago está aí, daqui a pouco o cliente está ligando para ele perguntando cadê a atividade, que o dia final do projeto é daqui 20 dias. Né? Então, a gente tem 20 dias aí para finalizar esse esforço todo para o cliente, o contrato. E aí a gente tem outras ferramentas, outras atenções, pontos de atenção que a gente colocou no BI, que não vem necessariamente no Smart Sheet, como, por exemplo, o mapeamento de risco. Né? Todo o mapa de risco desse produto, que é muito importante, está ali à direita. A gente tem o Excel, que a gente abasteceu, mas a pessoa não precisa ver o Excel. Está trazendo nesse quadro. A gente traz toda a informação importante e relevante. Então, você imagina o stakeholder. Ah, como que tá? Liga para o projetista para saber. Não, não precisa ligar, não. Eu tenho um usuário, eu tenho uma senha, eu vou abrir o BI e eu vou ver. Bom, hoje está adiantado, né? Ah, vamos fazer uma reunião. Onde está o nosso problema? Ah, o problema está aqui onde o reloginho está vermelho. Poxa, mas será que a gente não tem que ver o verde também? Que está bem apertado. Na verdade, o verde é o caminho crítico. Então, essa ferramenta ajudou a gente muito, muito, muito na gestão do contrato. Foi um piloto que a gente fez e hoje a gente já tem mais 4 contratos, 4 produtos começando, e os 4 já têm os seus próprios reloginhos, o seu próprio planejamento. Tá? Pode passar? Tá. Então, a gente trouxe aí algumas lições aprendidas, né, para nível de cliente interno. Oi, André. Gerou um senso de... Oi, pode dizer. Desculpa interromper, mas eu acho que é oportuno a gente, para não perder Claro. o momento, tá? A Beatriz está perguntando justamente sobre o Smart Sheet, que você já apresentou a uma tela, a 2 telas atrás, está apresentando de novo, sobre a questão dos inputs no Smart Sheet, eles são manuais, como é que funciona a operacionalização do Smart Sheet lá com vocês? Certo. O Smart Sheet é essa telinha, nesse slide aqui, ele está nessa tela direita, né? A primeira coisa que a gente faz é uma EAP. E você pode fazer essa EAP manualmente nele, e aí linha a linha digitar. Ou o que eu aprendi na faculdade até hoje e uso é o... Caramba, fugiu o nome agora. Aquele que a gente aprende na faculdade é usar o gerador de WBS Chart Pro. Né? Você pode fazer uma EAP no WBS Chart Pro, que é mais visual, e faz a importação dessa WBS para dentro do Smart Sheet. E aí o que vai ter de input manual é aquela última coluna do percentual de trabalho, né? Mas aí não necessariamente a pessoa precisa entrar e ver o produto inteiro, né? Então, vamos supor que se a Beatriz é responsável pela demanda por trecho, ela vai receber um lembrete com um link no e-mail, assim, ó, você precisa hoje clicar nesse link e abastecer o quanto você tem de avanço. E aí, isso sim é uma questão que de vez em quando a gente conversa com o cliente no sentido, a gente tem essa reunião semanal e ele olha, pô, avanço 70%, tem certeza que você não está otimista quanto a isso? É que eu falo, a diferença do serviço para o produto. Né? O produto você vê lá, tá bom, essa estrutura aqui está 70% pronto, né? Agora o serviço é um pouco mais difícil, então também tem essa negociação. Às vezes o cliente fala assim, olha, você está muito otimista aí, você tem. Vamos revisar e vamos colocar que isso aqui está um pouco menos? Ou não? Poxa, você colocou 70, mas eu estou considerando aprovado, né? Avança isso que já está pronto. Então, essa entrada é manual e ainda vai dessa percepção. Mas para eliminar uma forçada de barra, digamos assim, aí vem a importância do metodologia ágil. Toda semana a gente está conversando e ter um entendimento entre as partes de que o input é correto.
Perfeito, André, obrigado. Bom, aí, por conta disso, gera essa responsabilidade compartilhada entre a equipe, né? A equipe começa a ver que, olha, eu tenho que abastecer, se eu não abastecer, a pessoa de cima não vai ter informação, a pessoa de cima não vai ter informação, e assim vai, né? Gerou uma melhor integração entre o gestor e a equipe. O gestor passa, principalmente na pandemia, né? Você está ali, às vezes, o gestor que, poxa, minha equipe está longe, eu não sei o que está fazendo. Não, você sabe o que está fazendo. Todo dia ela está tendo que abastecer o avanço, né? E você está tendo uma reunião semanal, um sprint diário com a sua equipe, então você trouxe essa integração melhor entre o gestor e a equipe, mesmo com o trabalho remoto, né? O que a gente ainda está tentando colocar aqui, e isso, nesse grupo de trabalho que a gente está com o Mackenzie, um dos objetivos é esse, é como que a gente consegue usar essa ferramenta também para acompanhar a performance da equipe, e começar a ter macro números de produção, mesmo como assim, a gente falou, eficiência de máquina. Então, qual que é a eficiência dessa equipe A, qual que é a eficiência da equipe B, ou qual que é a eficiência do tipo de atividade A e o tipo de atividade B. E uma forma inovadora de apresentar os resultados, né? Acho que isso foi os grandes lições aprendidas do cliente interno. Aí, no próximo slide, a gente traz as do cliente externo, né? Bom, a gente consegue modelar e apresentar o dado do jeito que o cliente quer, né? Esse daqui foi um dashboard negociado com este cliente, com outros a gente já tem outros KPIs, outros indicadores que querem ser mostrados. Tem o dinamismo na informação com qualidade e eficiência. Então, assim, é dinâmico. Essa integração é todo dia 7 da manhã, 7 da noite. Então, nosso planejamento, nosso acompanhamento está no máximo atrasado 12 horas, né? O que a pessoa está vendo ali de avanço. Traz uma transparência no relacionamento com o cliente, ele sabe tudo que a gente está executando, e também, a gente falou, uma rápida identificação de gargalos, né? O primeiro livro que a gente lê na faculdade é a Meta, não sei se ainda lê, aprendeu com gargalo de produção. No projeto é a mesma coisa, a gente tem alguns gargalos. Nesse caso aqui, o principal gargalo era o estudo ambiental. Por quê? Porque tinha a questão de fazer um estudo no inverno e um estudo no verão. Se você atrasa, você perde uma das estações e o seu projeto automaticamente atrasou 6 meses, né? Então, esse era um grande gargalo desse projeto. Bom, acho que com isso a gente finaliza um pouco dessa parte da produção de planejamento, ainda que o Thiago vai começar agora a falar da engenharia do traçado, e no traçado também tem uma parte interessante de produção, que é a matriz de decisão, né? Como que se escolhe o melhor traçado. Então, Thiago, fica à vontade agora para continuar, por favor. Beleza. Boa tarde, pessoal. Vamos seguir daqui. Eu não sei se eu vou conseguir finalizar toda a apresentação em, eu acredito que 45 minutos, mas, Paulo, se precisar encerrar ou dar uma pausa, você me fala, por favor. Vamos tentar seguir aqui o mais rápido, tá? Combinado, Thiago. Combinado. Pronto. Como já pontuamos, isso aqui é um estudo de viabilidade técnica, ambiental e jurídica. No entanto, a gente vai comentar aqui um pouquinho só a sigla T, só a sigla da técnica, ou seja, a parte de financiabilidade, os aspectos jurídicos ficam fora da conversa, porque, como o André falou, é um projeto muito grande e que a gente está focando mais na parte técnica. Então, o estudo de demanda tem como finalidade fazer a projeção da carga potencial da ferrovia. Quer dizer, por que a gente vai fazer uma ferrovia no Mato Grosso do Sul e no Paraná? Primeiro, porque são dois estados produtores. Mas qual é que é esse potencial de carga? Já existe uma infraestrutura nos dois estados de rodovia, de ferrovia, de hidrovia. Então, como é que uma nova ferrovia vai se justificar? Então, a primeira parte do estudo, vamos dizer, mais técnico, é nós fazermos essa estimativa de carga. Então, no primeiro momento, o que foi que nós fizemos? Baseado na literatura técnica e em outros estudos, nós estimamos um raio de 200 quilômetros de uma coisa chamada estação de transbordo. O que é isso? São os terminais ferroviários, são os locais onde nós temos uma infraestrutura capaz de fazer formação, desmembramento, carga e descarga de trens. Isso veio pactuado no termo de referência. O termo de referência, ele já nos indicou que em Maracaju, Amambaí, Guaíra, Cascavel, Foz, Guarapuava, Balsa Nova, Curitiba e Paranaguá são regiões importantes, concentradoras de carga. Nós deveríamos propor uma estação de transbordo. Então, nós analisamos se nesses locais eles realmente são pontos concentradores de carga. E a partir desse local, nós, no raio de 200 quilômetros, para um primeiro momento, para estimarmos a área de influência indireta, nós entendemos que todos os municípios que estão dentro desse perímetro têm uma possibilidade, uma probabilidade muito grande de escoar sua produção pela nova ferrovia. Então,
após esse momento de uma estimativa de 200 quilômetros, os primeiros resultados é que haveriam municípios, mesmo que no raio acima de 200 quilômetros, que, por um critério econômico, também deveriam fazer o transbordo de carga nas nossas estações de transbordo. Então, o que é que nós fizemos? Vamos fazer o seguinte, para essa área de influência indireta, vamos considerar os 3 estados inteiros, o Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, e esse raio de influência, esse cinturão produtivo na Argentina e no Paraguai. Então, o nosso estudo capturou toda essa área, fizemos um banco de dados da produtividade de toda essa área para avaliar o que daí é mais provável, é mais economicamente viável transportar pela ferrovia. Para isso, nós utilizamos um método chamado matriz isocusto. O que é isso? Nós temos os municípios produtores de carga e nós temos o destino da carga. Que destinos são esses? O Porto de Paranaguá, o Porto de Santos, o Porto de São Francisco do Sul e o Porto de Buenos Aires. Então, essas cargas produzidas nesses 3 estados, Argentina e Paraguai, vão para um desses destinos, né? Então, nós mapeamos esse volume de carga e fizemos uma conta. Faz mais sentido essa carga aí através do modal rodoviário? Faz mais sentido essa carga aí através do modal ferroviário por uma ferrovia que já existe, como a Rumo Malha Norte, a Rumo Malha Paulista, a Ferroeste existente, porque essa ferrovia que nós estamos falando aqui é uma ferrovia de 1.300 quilômetros, mas já existe no Paraná uma ferrovia chamada Ferroeste, que tem 246 quilômetros, que liga Cascavel a Guarapuava. E no Paraná também existe a Rumo Malha Sul, que é uma ferrovia em bitola métrica, nós vamos ver o que é bitola mais na frente um pouco, que também tem um escoamento de carga. Então, nós mapeamos essas infraestruturas, através de bancos de dados públicos. Nós vimos qual é que é o custo do frete, quanto é que o caminhão, o frete para o caminhoneiro no Mato Grosso do Sul até o Porto de Paranaguá, quanto é que ele gasta. E nós fizemos toda essa conta para avaliar, faz mais sentido essa carga aí pelo novo modal, pela nova ferrovia, faz mais sentido ela ir pelo modal rodoviário existente, faz mais sentido ela ir pela hidrovia do Paraguai. Então, isso aqui, essa conta é chamada de matriz isocusto. Uma coisa importante aqui de ser dita é que o trem não chega na fazenda. O que chega em fazenda é só caminhão, é só veículo. Então, existe uma diferença do modal ferroviário para o modal rodoviário. O rodoviário pega a carga dentro da fazenda e joga no porto, mas o ferroviário não. Você ainda precisa, no ferroviário, ter uma alimentação de carga através do modal rodoviário. Então, esse caminhão vai na fazenda, busca a carga, traz essa carga para a estação de transbordo, para o terminal ferroviário, e daí sim ela vai para o porto. E essa conta paga para o caminhoneiro e paga pelo, assim, e o transbordo de carga, tudo isso é remunerado e está na conta também. Tá? Bom, o que é que nós fizemos? Utilizamos o ArcGIS e pegamos todos os municípios da área de influência indireta, junto com a matriz isocusto, ou seja, qual é a origem da mercadoria X, exemplo, soja. A soja que sai do município de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, para onde que vai hoje essa soja? Uma parte vai para um consumo interno no Paraná, uma parte é uma exportação para a China, para a Europa. Então, nós mapeamos isso e fizemos uma conta. Distância entre todas as possíveis origens e destinos praticadas hoje, o custo por frete, a determinação da matriz que a gente explicou no slide anterior, e daí sim a escolha da alternativa com base no menor custo. Então, o que é que vocês estão vendo aqui no mapa? Esses pontos aqui em vermelho são as estações de transbordo da Ferroeste. Esses pontos aqui em verdinho são os portos. E os pontos em rosa são as estações de transbordo de outras estruturas ferroviárias. E essas linhas aqui indicam para a gente, isso foi uma automatização que nós fizemos no ArcGIS, e esse município que está aqui, faz mais sentido ele levar sua carga para essa estação de transbordo aqui, e não para essa de cima aqui. Então, esse mapeamento feito no ArcGIS deu para a gente uma coisa chamada área de influência direta, ou seja, quais são os municípios, qual é que é a carga, de onde ela vem, para onde ela vai, através de critérios econômicos que deverá utilizar a nova ferrovia, o novo empreendimento. Então,
A partir dessa automatização, nós temos essa imagem aqui, que é a área de influência direta. Tudo que está nessa achura aqui em roxo são municípios produtores de carga que faz sentido escoar essa carga pela Nova Ferroeste, a partir da aplicação da matriz isocusto. Tá? Então, esse aqui foi uma primeira conta que nós fizemos no estudo de demanda. A partir dessa área de influência direta, o próximo passo foi nós fazermos uma subdivisão na área de influência direta para uma coisa chamada zona de tráfego. Quer dizer, tudo bem que todos esses municípios devem escoar sua carga para Ferroeste, mas para qual polo de carga? Então, essa manchinha aqui em verde significa dizer que os municípios que estão nesse perímetro aqui devem escoar sua carga para o polo de Maracaju, para a estação de transbordo de Maracaju. Esse aqui em vermelho para de Amambaí. Esse daqui em amarelo um pouco mais claro, Guaíra. Em laranja, para o polo de Assis. Esse cinturão aqui do Paraguai, Argentina e parte de Foz, para o polo de carga de Foz. Esse em verde para o polo de Guarapuava e, finalmente, esse aqui em laranja para o polo de Balsa Nova. Ou seja, nós pegamos a área de influência direta, subdividimos para onde essa carga vai, para qual polo de carga. E isso também é feito a partir de um critério de qual é que são os produtos que devem ser escoados pela ferrovia, porque tem produtos que só vão por caminhão, tem produto que você não tem um vagão adaptado para ele, que não faz sentido do ponto de vista de ferrovia. Então, nós também fizemos essa filtragem, e essa tabela que a gente apresenta, característica dos produtos, são os produtos dentro de toda a área de influência direta que faz sentido escoar pela Ferroeste, e é um produto, vamos chamar assim, ferroviário. Existe um vagão propício para ele. Então, é açúcar, milho, soja. Milho e soja, essa ferrovia aqui, ela tem uma vocação sobretudo para milho e soja, porque você sabe que o Brasil, do ponto de vista de balança comercial, soja e milho são talvez os produtos mais importantes. Especificamente o milho, no caso brasileiro, ele é bem importante porque ele tanto serve para exportação quanto consumo interno. Se tem até uma tendência de a gente no futuro ter que importar milho, porque a gente pode gerar valor agregado no milho, ou seja, a gente pega esse milho, joga para ele serve de proteína para ração animal e a gente exporta carne, não mais o milho, o que é muito mais interessante. Então aqui a gente apresenta esses produtos, qual é que é o sentido do produto? É importação, é exportação? Qual é que é o tipo de carga? É um granel sólido agrícola? É um granel líquido? É uma carga que na ferrovia ela tem que ser transportada através de container? E qual é que é o tipo de vagão? E a sazonalidade da carga, porque isso aqui talvez seja um dos aspectos mais importantes quando a gente vai falar de logística no Brasil. Se o Brasil não tiver uma capacidade de armazenamento de carga, ou seja, quando se tem uma safra de soja, no período da safra se tem uma tendência de a gente aumentar esse transporte de carga. Mas o que é interessante? Não tem uma relação direta entre a colheita e a entrega e o transporte do produto, mas uma armazenagem do produto, para que a gente não tenha um pico operacional, para que a gente não fique com uma ociosidade na linha ferroviária em 6 meses e uma operação muito intensa em 6 meses. Porque aí a capacidade ferroviária fica muito prejudicada. Então, aqui, essa sazonalidade do produto é uma conta baseada também em bancos de dados públicos, do que assim, a soja, nesses dois estados, qual é que é o período que a gente consegue fazer o transporte da soja? Não é no ano inteiro. A gente não tem uma capacidade de armazenagem para essa soja ficar um ano inteiro parada. Entende? Então, isso também foi levado em consideração para a estimativa da demanda potencial. E aqui, grandes números, esse aqui não é um número, vamos dizer assim, real, a gente ainda está refinando os números, mas são 37 milhões de toneladas de carga no ano zero, isso sobe para 85 milhões no ano 60. E basicamente essa carga é de exportação, 78% de exportação e 22% de importação. Isso é para vocês verem que não só uma ferrovia muito grande, mas tem uma previsão de carga, talvez do ponto de vista de grão, porque na ferrovia, né, André, a gente divide mineração é uma coisa e grãos é uma outra coisa, não dá para competir. Mas do ponto de vista de grãos, sem dúvida nenhuma, a Ferroeste talvez esteja na ponta do Brasil, com uma ferrovia que mais vai ter carga no Brasil. E esse crescimento de carga ao longo de 60 anos, ele foi estimado a partir de duas macropremissas: produtividade, ou seja, o quanto eu consigo produzir no mesmo hectare plantado, e
na área plantada, na capacidade de expandir essa área plantada. Então, o Mato Grosso do Sul é um estado que a gente consegue expandir essa área plantada, tem muita área improdutiva, mas o Paraná não. O Paraná está basicamente, ele está quase que 100% com essa área plantada, não tem mais área improdutiva para se expandir. Então, isso também foi levado na conta de crescimento de carga, esse vetor de produtividade e aumento de área plantada, de forma que a gente saiu de 37 para 85, 60 anos. Isso para os padrões do Brasil, que é um dos países que mais produz carga no Brasil, é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, a Ferrogrão, que é uma ferrovia hoje em dia muito falada, a previsão é que no ano 60 ela tem uma estimativa de 55 milhões. A gente está falando aqui de 85, para vocês verem o quanto essa ferrovia tem carga para ela. É uma ferrovia muito importante. Pronto, aqui a gente finaliza o estudo de demanda. Eu espero não ter passado de maneira muito rápida, mas a gente quis aqui só fazer uma fotografia dessa primeira parte do estudo. Como é que foi a conta para a gente estimar essa demanda potencial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o traçado preliminar. Talvez, no ponto de vista de infraestrutura, a maior dificuldade que se tem em obra linear de grande porte é nós conseguirmos locar um eixo de projeto. Onde que essa ferrovia vai passar? Porque o número de variáveis que se tem nesse meio é muito grande. Vai desde relevo a critérios ambientais, a região habitada, a infraestruturas existentes e etc. Então aqui nós criamos uma metodologia, a gente se baseou em vários trabalhos publicados no manual também da Valec. Eu fico feliz de estar aqui falando um pouco sobre isso, porque, sobretudo de ferrovia, porque você sabe que no Brasil a gente teve um interregno que não se falava de ferrovia no Brasil, não se tinha investimento em ferrovia no Brasil. E isso agora é uma coisa muito positiva, a gente está levando para a academia essa preocupação. E essa análise multicritério, eu acho que vai ser utilizada nos próximos anos em qualquer projeto de engenharia de infraestrutura de grande porte. Por quê? Porque ele nos ajuda na tomada de decisão de onde vai passar o eixo ferroviário. Então, o que foi que nós fizemos? Nós temos essas 5 macroáreas aqui. A dimensão mercadológica, meio físico, logística, socioambiental e socioeconomia. Ou seja, a ferrovia ela tem que passar nas regiões produtivas, nas regiões com o PIB agrícola elevado. Então, nós mapeamos 10 variáveis na dimensão mercadológica, onde que está a produção de soja no Mato Grosso do Sul e no Paraná, onde está a produção de milho, onde está o maior nível agropecuário nos 2 estados para a produção de carne. Então, a ferrovia tem que passar nesse local, nesses centros produtivos. Mas, ao mesmo tempo, na dimensão meio físico, essa ferrovia ela tem que se afastar das regiões de serra, das regiões de relevo muito ruim, das regiões de depressões. Ela tem que se afastar das regiões com uma geologia muito complicada, das regiões onde tem muita rocha, porque a escavação em rocha é mais caro. Na dimensão logística, a gente tem outros fatores. Existem ferrovias no estado do Paraná, a gente ficar próximo dessas ferrovias ou termos uma conexão com elas também é um fator muito importante para nós termos a interoperabilidade. Nós também temos que estar próximo de rodovias pavimentadas, porque a localização desses polos de cargas, a gente disse que eles têm que ser, a gente tem que fazer uma alimentação de caminhão para que esses polos fiquem carregados de produtos, para daí sim você ter o transporte ferroviário. Então, o mapeamento da infraestrutura e nós locarmos o nosso eixo de projeto próximo a essa infraestrutura é um fator importante. Socioambiental, a gente não precisa nem falar muito, porque realmente a tônica de projeto de infraestrutura de grande porte hoje é a dimensão socioambiental. Eu lhe falaria que das 5 dimensões é a única que eu vejo com a possibilidade de travar o projeto, um grande projeto. Não adianta você fazer um grande projeto e você passar a sua ferrovia numa área de proteção integral, numa área de terra indígena, que esse processo é travado, mesmo que ele tenha a melhor TIR do mundo. Então, a preocupação socioambiental foi a tônica do projeto, e é por isso que ele tem 11 variáveis aqui, porque cada variável dessa significa, por exemplo, a variável 1, todo o mapeamento das áreas quilombolas. Variável 2, todo o mapeamento das terras indígenas. Variável 3, todas as regiões de APA. Variável 4, todas as áreas que têm remanescente de Mata Atlântica e assim por diante. A gente tem que colocar essa ferrovia afastada dessas áreas. E na dimensão socioeconômica,
é uma dimensão mais simples, mas essa ferrovia ela tem um atrativo econômico, ela tem o chamado efeito renda, então essa ferrovia ela tem que estar próxima de regiões onde tem um PIB interessante, onde tem um módulo fiscal interessante. Então tudo isso foi agrupado nessas 5 dimensões e nós tínhamos um total de 35 variáveis. Essas variáveis significa um mapeamento, ou seja, nós pegamos cada variável dessa e cada uma vai ter um peso. Nós definimos um peso para cada uma. Então, a dimensão socioambiental, ela, para nós aqui, teve um peso maior que a dimensão mercadológica. A dimensão mercadológica teve um peso menor que o meio físico, porque não adianta você passar próximo de região produtiva se for em serra, e assim por diante. Então, esse processo de integração das variáveis, a gente chamou de combinação linear ponderada. Ponderamos todas as variáveis e dimensões, levando em consideração sempre as camadas de restrição total ambiental. Quer dizer, você pode ter a região mais plana do mundo, sem rio, sem problema de geologia e etc. Mas se tiver ali uma terra indígena, a gente não passa nela. Então, esse processo de combinação linear ponderada exclui 4 áreas importantes: Unidade de Proteção Integral, Terra Indígena, Área Quilombola e Reserva Particular do Patrimônio Natural do Paraná. Essas áreas aqui não podem passar de jeito nenhum. E esse processo de combinação, nós fizemos alguns cenários, como o cenário neutro e o cenário físico. Esse cenário significa uma possibilidade de você alocar pesos diferentes para cada dimensão. Para, ao final disso tudo, nós temos o corredor de favorabilidade. Essa explicação pode estar um pouco complicada, porque é muita variável e muita coisa, mas mais na frente nós vamos apresentar um vídeo que explica isso aqui em imagens, em mapa, e vai ficar mais simples. Mas o resumo disso daqui, o resultado disso, é nós temos um mapa que ele que nos indica quais são as regiões mais favoráveis para a passagem do traçado, levando em consideração essas 35 variáveis. Então, isso aqui foi a primeira fase, o aspecto 1 da decisão de onde nós vamos passar o nosso traçado. O 2 é que, depois de nós jogarmos esse traçado, a gente tem que fazer uma análise de alternativas. Quer dizer, você pode utilizar a maior automatização do mundo, mas o trabalho do engenheiro é sempre analisar ponto a ponto o traçado. A gente nunca vai deixar de fazer isso. Então, essa primeira parte, ela é para ajudar na tomada de decisão. Mas na segunda parte, nós formos, caso a caso, avaliamos se o traçado não é melhor passar mais para cima, para baixo, levando em consideração as características técnicas, o CAPEX, novamente, fizemos mais uma filtragem nos critérios socioambientais, socioeconômicos, e aqui uma análise de risco. Quer dizer, qual é o risco dessa ferrovia passar aqui e não passar ali? Mesma coisa, fizemos o processo de combinação linear ponderada, ou seja, cada macro-item desse tem um peso, e aí nós chegamos finalmente na melhor alternativa de traçado. Aqui é só um exemplo de como esse processo é feito. Vocês estão vendo ali em tela a dimensão mercadológica. Quanto mais próximo do branco, mais interessante é esse traçado passar, porque significa que são as regiões mais produtivas nos dois estados. Então você vê que a ferrovia ela começa no centro produtivo no Mato Grosso do Sul, estrategicamente, e ela termina aqui no Porto de Paranaguá. E vocês veem que aqui no Paraná, a região oeste do Paraná é a região mais produtiva do Paraná. E isso se espalha no Brasil inteiro. As regiões a oeste do Brasil são as regiões produtoras de carga. E é por isso que falar de ferrovia no Brasil é uma necessidade, porque como é que você integra essa carga que está a 1.000 quilômetros de distância no porto? O número mágico, né, André, que nós temos é 400 quilômetros. Aquilo que passa de 400 quilômetros, a gente pode assumir com alguma segurança que é melhor ir pelo modal ferroviário do que pelo rodoviário. Claro, esse número não é um número mágico também, depende da carga, depende de uma série de coisas. Mas você vê que 400 quilômetros, você não chega no oeste do Brasil. É por isso que essas cargas do oeste para os portos, a ferrovia é o modal que tem a maior eficiência, é o mais barato deles. Então, voltando aqui, esse mapa aqui é uma rasterização, existe um processo de álgebra de mapas aqui, de nós pegarmos uma variável descritiva e transformarmos isso em vetor, ou em uma raster. E é isso que foi feito aqui. Todos os produtos que a gente mapeou, nós, através desse processo de combinação linear ponderada, ou seja, a gente atribui um valor ao pixel da imagem. Então, se a região é produtiva, ela vai ter um pixel maior, um valor de pixel maior do que uma região improdutiva. E a gente pode tornar esse pixel uma cor.
E essa cor que está aqui na dimensão mercadológica. Quanto mais branco, mais produtivo. A gente tem que aproximar a ferrovia dali. Indo aqui para o próximo, esse aqui é o resultado final desse processo. Quanto mais próximo do verde, essas linhas em verde são as linhas que combinou aquelas 5 dimensões, e é mais interessante a ferrovia passar exatamente nesse rastro verde. Quanto mais próximo do vermelho, significa que menos interessante é. A gente está mais afastado dos centros produtivos, mais afastados, são regiões de relevo pior, são regiões que provavelmente têm uma condição ambiental pior. Então, vocês veem como essa ferramenta é interessante. A gente poderia aqui fazer o traçado em cima da região verde com a segurança de que é o melhor traçado possível. Aqui está um vídeo. Se eu der um play aqui, vamos ver se vocês vão escutar o áudio. Vocês estão ouvindo ou não? Não, Eu Thiago. estou compartilhando com áudio, Não tá. mas como é uma música só também, você pode deixar. Pode deixar assim, né? Então vamos lá. Esse aqui é o resumo de tudo que eu expliquei até agora. Esse vídeo também está no nosso LinkedIn, né? Se eu precisar ver. Deixa eu voltar aqui. Eita. Deixa eu ir Acho que a para parte frente. da bitola, só que a gente vai ter que ter um pouquinho mais... O tempo correu, né, Tudo, professor bitola, Paulo? talvez seja um pouquinho mais... Nem começamos aqui a falar, já está acabando o tempo, não é possível? Deixa eu passar rapidamente. Pronto. Só que aí, o que acontece? Depois de toda aquela automatização, o que é que nós fizemos? Nós carregamos todos os vetores ambientais, mais de 30 vetores, terra indígena, quilombola e assim por diante, e nós fizemos aqui um ajuste no traçado. E aí sim, um micro refinamento no traçado. Isso aqui não dá para deixar de ser feito. Então nós fizemos uma série de visitas a campo, inclusive, e aqui nós mapeamos e refinamos o traçado aqui na região mais micro, ponto a ponto. Nesse próximo slide nós podemos ver essa linha em preto era o traçado antigo e essa linha aqui em branco é o traçado novo. O que significa isso? Daquele processo que nós fizemos, a gente fez um traçado, esse que está em preto, só que aí quando a gente vai avaliar a questão do ponto de vista local, nós verificamos que deslocar esse traçado mais para leste seria mais interessante porque a gente sai de uma área de influência indígena. Ou seja, você tem a demarcação da terra indígena, mas você tem um afastamento de 5 quilômetros, no qual, para você entrar ali, você tem que preencher uma série de formulários, tem uma série de debates ambientais. Então, a gente se afastar disso causa menos risco para o projeto e, vamos dizer, afeta menos a comunidade. Então, essa análise mais específica, localizada, também foi feita tanto para a dimensão ambiental, quanto para, em geral, a infraestrutura em si. Ou seja, ali tem uma ET, tem uma barragem, tem poste, tem linha de transmissão, tem uma rodovia, porque se eu tiver que passar por uma rodovia, eu tenho que fazer uma obra de arte especial, eu tenho que sair de perto de passagens em níveis. Então, também fizemos esse refinamento
para a parte de infraestrutura em si. Aqui é um exemplo, a ferrovia hoje, nós fizemos uma alternativa, ela passando por dentro de Curitiba. Isso daqui é uma questão muito sensível, porque cada vez mais a NTT exige que ferrovias sejam afastadas de região densamente edificada. Vocês não querem imaginar o que é morar perto de uma região onde passa muito trem e ele buzina o tempo todo. Então, isso aqui é um critério importante. É por isso que toda aquela automatização, ela gera a tomada de decisão. Mas tem uma segunda parte que é a análise específica, ir no local, visitar a obra e etc. Aqui a gente agora vai entrar na parte de estudos de engenharias e operacionais. Como eu estou só com 15 minutos, né, professor? Eu vou tentar aqui ser bem rápido, talvez não dê para passar todas as lâminas que nós temos aqui, tá? Vamos aqui para o começo. Acabando a parte da definição do traçado preliminar, nós temos a parte dos estudos operacionais. Esses estudos operacionais, ele é aquilo que casa, aquilo que une a demanda com a engenharia. Não adianta você ter muita carga e você ter uma engenharia se você não deu uma condição de operacionalizar essa carga. Então, o que é que nós fizemos? A primeira parte aqui é a consolidação dos dados comerciais, ou seja, a gente pega o estudo de demanda, a matriz de origem e destino de cada carga, e nós simulamos essa carga passando pela infraestrutura que você dimensionou, que você calculou nos estudos de engenharia. Então, essa simulação ela é feita a partir de 3 premissas. As características gerais da ferrovia, quais são as rampas da ferrovia, quais são os raios da ferrovia, a definição do trem tipo, ou seja, esse comboio aqui, locomotiva mais vagão. Ele tem que extensão? São quantos vagões? Qual é a resistência de cada vagão? Qual é a curva de potência do motor da locomotiva? Como é que está a aderência no contato roda-trilho? Tudo isso está aqui na definição do trem tipo e na especificação do material rodante. É unindo essas 3 coisas que nós podemos fazer uma simulação operacional. Essa simulação operacional ela é praticamente feita de metro a metro, quer dizer, qual é a energia que eu gasto para transportar um determinado trem tipo e qual é o consumo de diesel que eu gasto também. A partir dessa simulação operacional, nós temos a capacidade da via, ou seja, essa ferrovia ela tem a capacidade de escoar 90 milhões de toneladas de produtos, 50 milhões. Evidentemente que a gente fez um dimensionamento para transportar aquele máximo lá, 85 milhões. Mas não basta o máximo, você tem que ter uma folga operacional, porque depois que uma infraestrutura ela é implementada, aparece um monte de receita acessória, vários produtos, possíveis interligações, possíveis short lines que podem se integrar com essa linha tronco, né? Em seguida, a gente tem a estimativa da frota, o quanto a gente vai precisar de vagão, quantos vagões nós vamos comprar, 5.000, 1.000, depende da condição operacional, depende do tempo de ciclo. A localização das instalações ferroviárias, da ferrovia, onde vão ficar os postos de abastecimento de locomotiva, a oficina de vagão, os sistemas ferroviários, a sinalização e etc. E, finalmente, o final disso tudo, como o André falou, esse estudo aqui, ele busca vender, vamos dizer assim, no fundo, uma coisa chamada TIR, uma taxa de atratividade. Esse produto, ele se paga pelo frete com uma atratividade X. Então, a finalidade dos estudos operacionais é nós termos as receitas e os custos operacionais. Quanto é que essa ferrovia ela consegue apurar de frete, qual é que é a receita, e quanto para apurar esse montante ela gasta, ela tem de despesa operacional. Esse aqui é o resumo do que é um estudo operacional. Tá? Dentro do estudo operacional, nós não temos condições de falar sobre cada tópicozinho daquele, eu acho que cada um daquele daria uma apresentação dessa. Então, como a gente está no ambiente acadêmico, nós trouxemos um aspecto, apenas a bitola. Deixa eu voltar aqui. Dentro das características gerais da ferrovia, existe um tópico que é: qual é a definição da bitola? Qual é a seção da ferrovia? É 1 metro, 1,60 m? Então, foi isso que a gente trouxe para cá, um debate rápido sobre um comparativo entre a bitola métrica e a bitola larga. Bitola é a distância entre a parte interna do boleto de um trilho. Vamos dizer assim, tem uma analogia semelhante a uma rodovia. O DENIT ele estabelece que uma ferrovia, a rodovia X no Brasil tem que ter uma largura de faixa de rolamento X. Na ferrovia, essa faixa de rolamento chama-se bitola. No Brasil, desde o tempo do Império, por isso que falar de ferrovia é falar um pouco de história também, né? O Brasil ele foi construído, as primeiras ferrovias do Brasil, todas elas foram feitas em bitola métrica. Significa que a largura entre os boletos é de 1 metro. Só que aconteceu o seguinte,
a partir do ano de 1975, na verdade, a partir da década de 60, por aí, se teve uma série de debates para se definir qual é que deveria ser a bitola brasileira. Deveria se continuar na bitola métrica ou deveríamos ir para uma outra bitola a larga, uma bitola de 1,60 m? E foi feita uma série de estudos, foi feito o plano diretor de bitolas e etc. E se chegou na conclusão que a bitola brasileira deveria ser a larga, deveria ter 1,60 m. Por quê? Porque é mais eficiente, permite que os trens tenham uma maior velocidade, permite que você transporte com o mesmo vagão mais carga e assim por diante. Então aqui é um comparativo entre bitolas no Brasil. Esse quadro aqui apresenta no ano de na verdade, no ano de hoje, a disposição de bitola no Brasil, de ferrovias em operação. Vocês veem que a maioria delas é tudo métrica. Toda a ferrovia do Brasil é métrica, só uma partezinha aqui que é bitola larga. Só que aconteceu o seguinte, a partir de 1975 foram feitos diversos projetos, como a Estrada de Ferro dos Carajás, a ferrovia mais produtiva do Brasil, a Ferrovia do Aço, que hoje é MRS, a Ferronorte, que hoje é Rumo Malha Norte, a própria Ferroeste, etc. Então, todas as ferrovias, a partir dessa década que foi construída no Brasil, basicamente foi tudo bitola larga, como vocês podem ver aqui no mapa. Toda a linha aqui em azul é bitola larga e essa linha aqui em vermelho é bitola métrica. E esse quadro aqui apresenta as ferrovias em estudos no Brasil. A Ferrogrão, a FICO e FIOL, a Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia do Frango, a Transnordestina, a Ferrovia do Paraná, do Pantanal, todas elas são ferrovias de bitola larga, quer dizer, todos os estudos de viabilidade feitos no Brasil apresentam ferrovias em bitola larga. Só que aqui, esse quadro aqui apresenta o cenário. Até 1975, o quadro brasileiro era um quadro de bitola métrica, e a partir daí, o cenário de hoje, com esses projetos que estão sendo estudados, basicamente toda a expansão da ferrovia em bitola larga. Vale dizer o seguinte, uma ferrovia feita em bitola métrica, toda essa frota ela não consegue acessar bitola larga, só se nós fizermos a chamada bitola mista, que é colocar um trilho e trocar a ornamentação, e aí sim você permite que esse trem da bitola métrica acesse a bitola larga. Mas não existe o contrário. Os trens de bitola métrica, de bitola larga, não acessam as ferrovias de bitola métrica. Então, essa decisão da bitola que você deve adotar no país, ela é muito importante porque tem a questão da interoperabilidade. Se você não decidir qual ferrovia você quer implementar no Brasil, acaba que uma ferrovia que está bem próxima à outra não permite que a composição de uma acesse ao da outra. Lá fora, Estados Unidos, Europa, se tem a definição que a bitola é a bitola internacional, 1,435 metros. No Brasil, o imperador Dom Pedro II escolheu a bitola métrica e, a partir da década de 60, outras pessoas de Estado decidiu bitola larga, 1,60 m, a bitola irlandesa. E esse debate aqui na Ferroeste ele apareceu porque, ao mesmo tempo, o cliente entendia que a bitola métrica, por ser mais estreita, era mais econômica, diminuía os custos de investimento. Por outro lado, se a gente fizesse bitola larga, a gente tinha um ganho de eficiência. Então, a escolha foi, devíamos seguir, vamos dizer, a tradição brasileira e optar simplesmente a bitola larga, ou a gente deve fazer um estudo comparativo para saber se a bitola larga ou qual é que é a mais eficiente, economicamente a mais viável, a larga ou a métrica. E foi isso que nós fizemos. Eu vou passar aqui de maneira bem rápida, mas nós buscamos nos catálogos dos fabricantes os vagões para bitola larga e para bitola métrica, delimitamos uma composição de 2,5 km e avaliamos a quantidade de carga, a quantidade de trens e de vagões que você precisaria ter para transportar a carga que lá no estudo de demanda nós dimensionamos, para aqueles 85 milhões. Qual é que teria a maior eficiência se transportássemos isso numa composição toda métrica ou numa composição toda larga? Chegamos à conclusão que a bitola larga você tem um ganho de produtividade de 39% para grãos, 21% para líquido e 43% para container. Aqui eu vou fazer uma provocação na academia de que hoje em dia você só transporta no vagão plataforma 2 containers empilhados na bitola larga, por conta do centro de gravidade do container.
será que não existe a opção de transportar esse mesmo double stack em bitola métrica? Até hoje não foi feita no Brasil. Se algum acadêmico aí conseguir descobrir uma maneira disso, eu acho que vai ser, as empresas certamente vão contratá-lo para fazer o projeto. E aqui é só mais um comparativo, a redução do número de trens, teríamos menos trens e menos vagões circulando na ferrovia se optarmos pela bitola larga. Então, a gente teria 745 trens a menos de grãos. Significa dizer o seguinte, no Porto de Paranaguá, que é para onde vai toda a carga, teria menos trens chegando lá para a mesma carga. O que para o Porto isso é muito interessante, porque a operação fica mais fácil. Aqui é só um O morador comparativo. da cidade esperando o trem passar para passar com o carro também é bem melhor, né? Perfeito, André. Você tocou no ponto importantíssimo. Veja, deixa eu abrir só entre parênteses que vai ser rápido. A situação de Paranaguá. Como é que é Paranaguá hoje? A cidade, o município. 2.000 caminhões por dia ali em Paranaguá. Quer dizer, a cidade é tomada de caminhão. Para você atravessar a rua é uma complicação. Para você ir de um ponto ao outro da cidade é uma demora muito grande. Então, nós já estamos fazendo uma melhoria importante que é tirando 80% dos caminhões e colocando trem chegando ali. E trem chegando de maneira expressa. Só que André tocou no ponto fundamental. Mas vem cá, mas se chegar 23 por dia ali, passando naquelas avenidas, o pessoal não consegue sair de um lado do município para o outro, porque tem que ficar, temos que esperar esse trem passar. E é uma demora muito grande, porque o trem anda de maneira diferente. Esse trem tem aproximadamente 3 quilômetros, então você esperar ele passar não é tão simples, é uma demora muito grande. E nesse projeto aqui, nós fizemos uma série de interseções em desnível para darmos a condição de via expressa sem ter uma passagem em nível, sem nenhum pedestre ou veículo ter que esperar o trem passar. Isso aqui foi incorporado no projeto. E para finalizar, pessoal, aqui está um comparativo entre bitola métrica e bitola larga. A bitola larga permite uma velocidade maior, tem uma maior segurança operacional, porque ela exige raios de curvas maiores, então você consegue se inscrever na curva de uma maneira mais apropriada. Por outro lado, a bitola métrica permite uma maior flexibilidade, porque como ela exige raios menores, você consegue fazer a geometria do traçado com curvas menores, e aí você provavelmente vai ter uma redução de CAPEX, mas em compensação, o seu custo de operação fica muito mais caro. Aqui, as locomotivas de bitola larga são mais potentes, porque como a bitola larga ela é maior, a locomotiva pesa mais, ela adere mais no trilho, então você consegue rebocar mais carga. Nos custos referenciais da ANTT, por incrível que pareça, a bitola larga é mais barata que a métrica. Aí vocês perguntam, como é que pode uma locomotiva de uma bitola menor é mais cara? É precisamente porque, para você ter a mesma potência de motor, você precisa, em ferrovia, a gente não abordou isso daqui, mas em ferrovia não importa muito a potência do motor. O que importa é, no contato roda-trilho, você ser capaz de rebocar a carga. Se você derramar óleo no trilho, esse trilho sai do canto, ele patina. Só que, para você ter essa aderência, você precisa ter peso. E se você tem uma locomotiva mais larga, ela pesa mais. Então a aderência é mais fácil. É por isso que ela é maior e mais em conta. Cerca de 3 milhões mais barata, né? Para transportar os 37 milhões no ano zero, a gente teria uma frota 30% menor, porque os vagões de bitola larga levam mais carga. Eventuais cargas potenciais serão melhor absorvidas se adotássemos a bitola larga, que foi o que nós fizemos. Por conta da folga operacional, como a gente leva mais carga com menos trem, a gente vai ter uma folga operacional. E a nova Ferroeste em bitola larga permitirá uma melhor eficiência operacional, reduzindo os custos operacionais e se consolidando como uma das ferrovias mais competitivas do Brasil. Aqui é só um quadro comparativo da malha ferroviária brasileira e de onde está escrita aqui a Ferroeste. Mas como faltam 3 minutos para acabar essa apresentação, eu não vou comentar um pouco esse mapa não, vou deixar para vocês verem, professor. Desculpe aí passar um pouco do tempo, mas a gente tem aqui um videozinho da descida da Serra do Mar, talvez seja um ponto mais importante da ferrovia. A Serra do Mar chega em São Paulo, né? Vocês sabem, imaginem o que é passar uma ferrovia na serra daquela. Foi isso que nós fizemos aqui. Tivemos que ter uma série de soluções de engenharia para passarmos na serra. Deixa eu dar aqui um play. Aqui está a Ferroeste na descida da Serra do Mar. Aqui está uma representação da superestrutura, né? E essa
essa mancha verde com essas bermas são os offsets de corte e aterro, tá? Aqui é uma via é uma via dupla para a descida da Serra do Mar. Como a gente não consegue posicionar pátios de cruzamento, a gente precisou fazer essa via dupla. Vocês podem ver que aqui e ali tem um muro de contenção. A gente vai chegar aqui na passagem de alguns viadutos e túneis. Nós temos aqui algumas dezenas de quilômetros de viadutos, se somarmos todos, e pelo menos uns 7 quilômetros em túneis. Isso para a questão ambiental é É quase interessante como a nossa porque... rodovia dos imigrantes aqui, mas uma ferrovia. Isso, Né? exatamente, André, é isso aí. A ferrovia está passando aqui embaixo, tá, pessoal? Porque isso aqui é um túnel bastante grande e economicamente é mais barato passar o túnel do que você fazer cortes e aterros gigantes. Aqui do lado é a BR-277, que é uma rodovia que liga o Porto de Paranaguá, Curitiba, até o Porto de Paranaguá. Alguns viadutos. Isso aqui é um túnel. Essa obra aqui para fazer, hein, não vai ser tão simples nessa minha encosta. Hein? Essa questão de nós colocarmos uma série de obras de artes especiais, ela é mais barata e ambientalmente muito mais sustentável, né? É o melhor dos mundos para o engenheiro ambiental ver que uma passagem de uma ferrovia tem se adotado o máximo possível viadutos e túneis, não fazer esses aterros invadindo essas áreas de proteção ambiental. Também foi uma premissa importante para essa solução técnica. Esse é um dos maiores viadutos Os que nós números ainda não temos. foram divulgados ao mercado, mas uma obra dessa é uma obra relativamente não é simples de fazer, não custa pouco. Por isso, de viabilidade. Tem carga, tem demanda, tem tarifa que sustenta investimento para fazer isso. Né? E aí que está buscando provar esse estudo. E, André, sabe o que é o mais interessante de tudo? É que você vê uma obra desse tamanho aqui e você imagina, como é que é possível a gente pagar toda essa obra daqui só com frete, sem aporte público para custear esse investimento? E o pior é que ela se paga. Quer dizer, é tanta carga que você tem no Mato Grosso do Sul e no Paraná, que esses custos aqui, eles conseguem serem pagos com um payback interessante, com um retorno de investimento numa quantidade de anos que não assusta o investidor, né? Então, isso aqui é o mais interessante. Tem um comentário que já existe hoje uma descida da Serra do Mar, né, de Curitiba para Paranaguá, de ferrovia. Ela é um passeio muito legal para quem quiser fazer. Eu fiz 8 anos atrás. Ela é bonita porque você vê a Mata Atlântica, você vê a engenharia, e a engenharia é feita na época do Império. Princesa Isabel inaugurou a ferrovia. E ela é usada até hoje para transportar carga. Então, assim, é uma obra possível, porque em 1880 alguma coisa se construiu outra. Né? Só que hoje a gente usa com o mesmo gargalo operacional. Sim, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente está numa ferrovia de 130 anos, quase 140 anos. Ou seja, ela tem um gargalo operacional muito grande, é muito custoso descer por essa ferrovia. Né? Por isso, dessa daqui são as paralelas. Paralela não está paralela, mas é uma segunda opção de descida, transforma aquela primeira em turística. Né? Perfeito, André. Você tocou aí no ponto, eu até tinha esquecido de falar, importantíssimo. O único acesso ferroviário ao Porto de Paranaguá é a ferrovia que André mencionou, que hoje quem opera é a Rumo Malha Sul, que consegue chegar no Porto de Paranaguá numa ferrovia feita na época do Império. Quer dizer, os engenheiros na época do Império que fizeram essa ferrovia são grandes heróis. Eu acho que deveriam ter sua biografia estudada nas faculdades, porque eu não consegui imaginar como isso era feito naquela época não, tá? Mas foi feito. Os irmãos Rebouças, e segundo conto, pelo menos que eles contam ali, de dia trouxeram engenheiros da Europa, quando eles olharam o desnível, olharam a Mata Atlântica e falaram, vocês estão malucos de passar uma ferrovia aqui. E aí os irmãos Rebouças fizeram o projeto, fizeram a construção. Acho que esse vídeo era para mostrar um pouco também do uso do BIM, né? Não é um projeto executado em BIM, mas sim uma modelagem gráfica, para que antes da obra se tenha essa visão gráfica, essa visão 3D, essa ideia do que será essa construção. Então, foi um pouco para trazer também mais uma ferramenta que a gente chama de inovação, ainda que o BIM já seja uma ferramenta antiga, mas ela é muito mais usada para obras verticais, não para obras lineares. Né? E aí, já chegada no porto.
Com esse slide, Exatamente. a gente encerra, professora, com apenas 3 minutos de atraso. Obrigado, Muito professor, pela obrigado, muito atenção. obrigado, muito obrigado, André, muito obrigado, Tiago. Tem uma última pergunta da aluna Jamile, que eu gostaria que vocês comentassem rapidinho, é sobre, na verdade, tem uma outra pergunta aqui do Antônio também. A Jamile está perguntando sobre o papel do Machine Learning para fazer essas modelagens. Né? Como é que você julga a importância disso? Ah, tá. Essa importância é fundamental, porque o que acontece? Para você mapear todo aquele banco de dados, rasterizar aquilo tudo e transformar algo que é descritivo em um mapa, em uma superfície de atrito, em um vetor, é um processo muito complicado de ser feito. Então, nós fizemos rotinas no ArcGIS, vamos dizer assim, dando uma inteligência para que ele automaticamente fizesse isso. Então, a gente fizemos uma programação através de Python no ArcGIS para que o software tivesse essa inteligência para pegar todo aquele banco de dados e transformar aquilo naquele mapa que vocês viram no final. Então, esse processo ele é fundamental. Quando você está falando de infraestrutura de grande porte, esses vetores aqui, cada um deles tem 10 gigas, tem 1 milhão de linhas, 1 milhão de colunas. Então, esse processo, você criar isso no software, sem dúvida nenhuma, não é só importante, é necessário, senão não dá para ser feito. Legal. Uma pergunta agora, assim, essa é uma pergunta minha mesmo, é sobre... O projeto contemplou as questões operacionais lá no Porto de Paranaguá, porque a gente sabe que lá nós temos esse problema que você citou em relação a... Nesse momento, por exemplo, deve ter muitos caminhões, né, muitas carretas sendo utilizadas como estoque de soja, aguardando o transbordo, né, para os silos e para o embarque. O projeto também envolve o recebimento da carga e os silos referentes à ferrovia? Perfeito. Professor, essa pergunta ela é tão boa que ela dá um tema de uma palestra, viu? Porque a condição operacional do porto ela é o ponto mais fundamental para a ferrovia. Não adianta você não ter porto para a ferrovia e nem adianta você não ter ferrovia para o porto. Porque o Porto de Paranaguá hoje ele é um porto que está saturado de caminhão. O crescimento dele depende de ele ter uma infraestrutura ferroviária, porque por caminhão não tem condições, a cidade não suporta mais. Então nós fizemos uma série de reuniões, de conversas com o Porto, entendendo qual é que é, se o Porto ele está no seu plano de investimento, no seu plano de negócio, ele está com a expectativa de receber essa demanda de trem. Será que o Porto tem condições de receber essa demanda de trem? Então eles têm uma série de investimentos, eles estão se preparando para isso, para que, inclusive tem um projeto já público chamado Moegão, do Porto de Paranaguá, que é uma grande moega capaz de receber várias toneladas de grãos por ano, e aí eles têm mesmo esse preparativo, né? Estão fazendo uma série de projetos para receber essa nova composição. E aí os caminhões vão alimentar os polos de carga, e não mais sair do Mato Grosso do Sul até o Porto de Paranaguá. Perfeito, Thiago. Pergunta do Antônio é sobre eu vou deixar você responder, certo? Sobre a questão do norte, né? Ele cita Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, se há alguma influência dessa nova Ferroeste em relação a essas áreas no norte e nordeste do país, se elas são capazes, se a ferrovia é capaz de atender essa área também, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Não. A ferrovia ela se concentra na região produtiva do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Aí, nessas regiões, você tem o chamado Arco Norte, que são outras ferrovias. Você tem ali a Ferrogrão, a Norte-Sul, ou seja, você tem toda uma provisão de infraestrutura no norte do Brasil que não tem, vamos dizer, conexão com a nossa daqui. A nossa é para resolver um problema logístico do Mato Grosso do Sul e do Paraná, com alguma coisa da Argentina e do Paraguai. O nosso cliente costuma falar assim, seria a ferrovia mais importante abaixo do paralelo 43. Né? Esses estados estão acima do paralelo 43, onde teriam outras ferrovias atendendo.
Perfeito. Vocês tiveram alguma participação nos projetos da Ferrogrão também? Como é que vocês veem a questão das concessões? Eu vi uma entrevista do ministro Tarcísio, de Infraestrutura, e ele comentava que a Ferrogrão não apresenta uma viabilidade financeira, a não ser que faça uma concessão casada. E ele comentou a nova Ferroeste. Como é que vocês veem essa questão dessas concessões? Se a viabilidade de fazer um casamento aí, quem levar a Ferroeste vai ter que operar a Ferrogrão também? Como é que vocês estão vendo esse cenário, esse contexto? André, eu vou fazer um colocar, comentário. Antes do Thiago, vocês têm um... Vou colocar os dois projetos estão sendo bem paralelos e com equipes distintas. A gente não teve nenhum acesso à elaboração do projeto da Ferrogrão. A gente usou muito, obviamente, com benchmark, não só a Ferrogrão. Durante o nosso processo inteiro, a gente pegava as outras e falava, bom, deixa eu ver se está fazendo esse sentido esse número, vamos ver outras ferrovias que existem, né? Mas, nesse momento, a gente não acompanha a elaboração, não se fala nesse estudo cruzado, e para a gente é até um pouco indelicado se a gente falar ou não do que é a opinião da outra ferrovia, porque aí a gente começa a entrar numa discussão muito política, né? É fácil a gente cruzar a linha da discussão técnica para a discussão política quando a gente for fazer comparação de projetos que estão na carteira do PPI. Então, a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente faz comparativo. Perfeito. Eu só ia complementar para falar o seguinte. Não é impossível no futuro, viu, a Ferroeste se conectar com a Ferrogrão, caso ela esteja implementada, porque ali em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, você consegue se conectar ali em cima na Ferrogrão. Mas tem no meio a Rumo Malha Norte, que dificulta tudo e tal. Então, é uma coisa possível, mas muito futura. De qualquer modo, a Ferrogrão é um projeto muito importante, um projeto que a gente utilizou, como o André falou, de benchmarking, um projeto muito bem feito. E do ponto de vista de concessões, a gente fica chocante com um dado aqui. O orçamento do MINFRA é 5 bilhões de reais. A carteira de projetos do MINFRA é 250 bilhões de reais. Então, quer dizer, concessão, eu tenho a impressão que o eixo de contratação de projeto e obra, hoje em dia, obra de infraestrutura, está migrando do Estado para entes privados, né? E eu acho que concessão é um bom negócio, que você joga o risco do investimento na mão do concessionário, não fica no Estado. Eu acho que isso, para nós, público, eleitores, é muito importante, mas isso é uma opinião pessoal. Perfeito. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Thiago, pela conversa, por toda essa preciosa informação que vocês generosamente compartilharam com a gente. Tivemos, com certeza, uma aula sobre o modal ferroviário e sobre a gestão e análise das viabilidades, acerca do processo do projeto, da gestão do projeto, das questões financeiras, ambientais, uma visão sistêmica que a gente sempre conversa com todos, aqui na academia, muito, né? A necessidade da gente ter a visão sistêmica sobre os problemas, enxergar o problema como um todo e nunca sobre uma perspectiva só. E vocês deram uma aula disso para a gente hoje. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar e trazer outras novidades para os nossos alunos também. Muito obrigado mais uma vez, André, Thiago. Um bom restante de semana, né? E final de semana para todos nós. E até a próxima. Obrigado, professor. Agradece, professor. Se precisar, nos procure, a gente deixa o nosso contato. A gente falou, a gente tem uma parceria grande, assim, em Pernambuco a gente tem uma parceria muito grande com a Federal de Pernambuco, aqui em São Paulo a gente está buscando as parcerias, com o próprio Mackenzie a gente já tem um projeto integrador com o professor André Leno, em manifestação científica com o professor Tadeu, então estamos à disposição, a gente vê com bons olhos essa parceria. E já temos algumas estagiárias do Mackenzie que estão trabalhando conosco e mais alguns sendo entrevistados, então estamos à disposição. Professor, obrigado pela oportunidade. Oportunidade. Tchau. E apenas um comentário, dizer o seguinte, que a gente precisa muito da academia, viu? A gente fica feliz em estar aqui, porque quando a gente está aqui na ponta fazendo projeto, tese de mestrado, doutorado, TCC, tudo isso para a gente é muito importante, que robustece o nosso estudo. Então é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado a todos vocês. Grande abraço. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.